Agora, não queiram que eu tenha apoiado o Bolsonaro, eu teria que ter feito um pacto de vida com ele para o resto da vida. Bolsonaro é um traidor. A nossa mente fica procurando a todo momento ficar em alerta contra ataques. Isso é padrão da nossa rede neural padrão, tá? O que é que acontece? O bolsonarismo chegou num ponto aonde o senso crítico passou a ser colocado de lado quando vê qualquer tipo de ameaça. É muito parecido a questão, quando eu digo que o bolsonarismo não é como a direita, é porque ela se parece mais com a seita. E aqui não é um ataque pessoal. Eu estou falando aqui sobre a leitura, onde as pessoas perdem totalmente a capacidade de dialogar. Por isso que eu estou falando que, diante disso, isso se torna muito perigoso para algo moderado. Porque qualquer palavra que é dita, por exemplo, Globo Lixo, comunismo, China, Lula, até o Julian, quando chega aqui, alguém que é bolsonarista do outro lado já trava. Então isso chama-se stop, parada de pensamento. Verdade. Então isso não é o que eu acho, isso é ciência, provado ao longo do tempo. Então eu identifico pelo olhar político, que eu falei, a lente, porque eu vi todo esse crescimento, eu olho agora pelo olhar de um psicólogo e olho também pelo fato histórico. Quando você vai ver a história, Mussolini, o fascismo de um modo geral, inclusive o próprio comunismo, você vê que as pessoas perdem a capacidade e ficam entrando em alerta quando existe. Isso é muito perigoso. O Flávio, ele está mascarando um sintoma, porque o bolsonarismo não é a causa. Bolsonaro não é a causa, são sintomas de aquilo que Jung falava, da consciência coletiva, o arquétipo da consciência coletiva que fez com que as pessoas botassem para fora o ódio, a intolerância, que isso ninguém pode dizer que o bolsonarismo não é. Você vai dizer, e a esquerda? Eu vou tolerar essa pergunta muito simplória. Também. Mas não na intensidade hoje de, inclusive, uma fusão de uma teocracia política dentro das igrejas também. Veja que já começa a ter uma mutação, aonde você vê líderes religiosos expulsando seus membros dentro da igreja, uma demonização nunca antes vista de religiões de matriz africana. Então a minha leitura é muito mais profunda do que só política, porque não tem como você fazer hoje uma leitura total do que está acontecendo no Brasil pela lente política. Porque hoje no Brasil nós não discutimos política quando falamos em polarização. Apenas ideologias nefastas e totalmente confusas. Flávio, ele é o Bolsonaro de cara bonita. Mas eu vou lhe dizer, eu estou falando aqui, e vocês estão vendo aqui o tipo de sentimento que eu estou colocando nas palavras. Muito mais perigoso do que vocês imaginam. Mas está aí, está aí empatado tecnicamente com Lula e correndo o risco de ser presidente da República. Peraí, vou dizer, se brincar, ele vence Lula. E digo mais a você, por que eu estou dizendo isso? Porque mediante a uma polarização no nível desse, onde a rejeição de Lula bate 40 e a de Bolsonaro bate 45, 48. A de Lula hoje está 49%. Mas pra cima e pra baixo é a mesma coisa que eu estou falando. Olha, quase empatado. Deixa eu falar isso pra você. Eu estudo isso 24 horas. 24 horas eu estudo isso. Vamos lá. Com essa rejeição muito grande e esse empate técnico, qualquer fator, e eu vou citar aqui 2 fatores que mudaram a história do Brasil. Qualquer fator decide a campanha, Qualquer fator, vamos lá. Eu vou falar de uma coisa que você não lembra, que você não lembra e que você não lembra. Na campanha de Collor de Mello com Lula, Lula estava quase vencendo. Existia a história do Marajá, aquela coisa toda. Caçador de Marajá. Mas teve um fato gravíssimo no Brasil que chocou todos nós brasileiros: o sequestro de Abílio Diniz. Sim. Aí, meu amigo, botaram na conta do Lula. Não, peraí, botaram depois, mas quando estouraram o cativeiro, o que é que tinha dentro do cativeiro? Material de campanha de Lula. Logicamente, ninguém vai fazer um cativeiro fazendo propaganda política. Aquilo ali foi plantado por estratégia. Assim como várias coisas já aconteceram no Brasil. A exemplo daquela campanha de Dória, que fizeram um vídeo extremamente, muito parecido com ele, com 4 mulheres, lembra? No hotel. Eu por conhecer Dória, eu digo, isso não é Dória. Quando eu vi, eu conheci Dória com 4 mulheres dentro do hotel, não tem como. Então, eu me lembro até que eu estava perto de Bolsonaro disse, se fosse você, eu acreditava. Ele não, eu disse, pronto, também. Mas, enfim, o que eu quero lhe dizer é que um fato daquele, no meio do caminho, atrapalha todo o jogo. Perfeito. Então, assim, é muito perigoso. E vou lhe dizer aqui, não tenho nenhum compromisso, veja só. É isso que talvez me faça diferente, me dê valor, mas me lasca. É a sinceridade. Eu sou realista. Tem 3 tipos de gente aqui, no Brasil. O otimista, que é um sonhador e vai sofrer muito. O pessimista, que você dá uma solução e ele arranja o problema. E o realista, eu sou realista. Então quero dizer o seguinte, assim como
Os filhos de Bolsonaro atrapalharam muito o projeto dele, começando por Flávio, tá? Que depois a gente se aprofunda nisso. Carlos Bolsonaro com influência. Assim como esses personagens atrapalharam o pai, eu acho que o PT hoje atrapalha Lula. Agora, o PT atrapalha Lula. Sabe por quê? Porque é o braço político. E o braço político é lento, não se movimenta na agilidade que o bolsonarismo se movimenta. Então eu estou fazendo aqui uma análise porque, por exemplo, eu sou alguém que voto no Lula, mas eu não sou um cara, eu não sou petista porque eu não faço parte do PT. Mas por que eu acho que deve ser o Lula, por exemplo, diante do que está se pondo aqui como duas opções? Lula vai para o último mandato. E eu digo uma coisa a você, Lula, na minha opinião, perdeu uma oportunidade de ter feito agora seu sucessor. Tinha reescrito sua história, saiu por cima e tinha colocado lá, podia ser o Flávio Dino, o próprio Ciro, seja lá quem for, podia ser você, Lázaro. Eu acho que poderia ter feito isso. Boa tarde, Júlia, para você, meu amigo de longas datas. Agora, Júlia, em certo dado momento das suas colocações em relação a Bolsonaro, em relação a Lula, a incoerência bate um pouco a porta. Segundo a sua análise. Agora você faz a pergunta e eu lhe respondo. Vou fazer agora. Porque você, como diz hoje que é lulista, tudo aquilo que você pensava de Lula... Eu não sou lulista. Não, você que vota em Lula. Não, mas ele acabou de dizer que você não é lulista. Não, eu sei. Deixa eu só pedir uma coisa a vocês aqui. Eu não estou afim de corte para animar Instagram ninguém. Deixa eu dizer, faça uma pergunta objetiva, porque eu estou aqui desarmado. Eu tenho que ir de acordo com o que você falou. Não me coloque em rótulos. Porque você passou a vida toda. 2 segundos, vida toda não. Não, calma, na campanha política, para mim, vida toda política. Pronto. Eu conheci você politicamente a partir de 2018. Exato. É que foi quando você entrou, desde a sua história. Mas você me conhecia antes de ser político. Conheci você como empresário. Mas deixa eu só posicionar. Eu tô falando da parte política. Mas deixa eu só posicionar uma coisa, porque ele disse com a boca dele, eu não sou lulista. Sim. Eu voto em Lula. Eu voto em Lula, certo. É aí que beira a sua incoerência. Porque, mas de quem, rapaz? Porque você falava de Lula, porque você escolheu uma terceira via. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Fale. Deixa eu falar uma coisa a você. Dizia de Lula. A pergunta, se você dizia de Lula, não beira incoerência dizer hoje que vota em Lula, vamos lá. De boca cheia, e que ataca Bolsonaro, que lhe deu pra... Vamos lá. Que você ajudou eu já entendi. Bolsonaro lhe ajudou a ser deputado federal. Deixa eu ir. A prova é que você tem metade da população. Deixa eu lhe falar um negócio. Isso chama-se dissonância cognitiva. Não. Você não sabe nem o que é isso. Você não sabe nem o que é dissonância cognitiva. Deixa eu lhe falar. Pra você funcionar ou não muda nada na minha vida. Deixa eu lhe falar um negócio. Pessoas casam, passam 5, 10 anos, se separam. Pessoas são de uma religião e mudam porque tem uma visão de mundo diferente. Se você não mudou de ontem pra cá, meu irmão, você tem alguma coisa errada com você. Eu conheci um Bolsonaro candidato, depois conheci ele presidente. E graças à minha coerência, eu não estou preso. Aí não é você que vai julgar com a sua régua que você não sabe a metade do que eu sei. Não, 2 segundos. 2 segundos. Você falou que queria. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Júlia, você poderia... Eu não sou obrigado a fazer parte de... Por exemplo, eu fui em cima de um modelo de Brasil chamado combate à corrupção. Você poderia estar na trama golpista se tivesse atendido tudo. Amigo, era do núcleo duro. O que é que você acha? Eu quero falar sobre isso, já. Deixa eu lhe falar. Existiam 2 homens, um do lado, outro do outro, sempre ao lado de Bolsonaro. Um tá morto, outro está aqui. Bebiane? Sim. E você? Aí é muito fácil você, pelos seus óculos, Bolsonaro pediu voto para você. Sim, isso é eterno ou eu paguei o que ele fez? Por exemplo, 3 anos e meio antes, eu gastei quase R$500 milhão. Não foi feito esses aproveitadores que tem aqui não, rapaz. Que hoje está com o Bolsonaro já com o mandato na mão. Eu apostei num doido. Mas se você fosse da onda Bolsonaro, irmão, ninguém vai atrapalhar minha linha de raciocínio. Se você não fosse da onda Bolsonaro, você também não ganhava a eleição. Você também não ganhava a eleição. Meu amigo... Ninguém sabia nem que era Juliano politicamente na Paraíba. Quem não sabia era você, que era um politicamente não. Ninguém sabia que era Mas Bolsonaro sabia. Mas Bolsonaro sabia. Eu vim aqui para entrevista, eu vim para um debate entre 2 jornalistas. Fique à vontade, Júlia. Você não vai empurrar sua verdade. Não. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Eu recebi Bolsonaro aqui, não pontuava 1% nas pesquisas. É porque você é bolsonarista, meu irmão. Sou e assumo. Mas, meu irmão, aí eu não tenho problema com isso. Agora, se você tem problema, porque então, meu irmão, deixa eu falar. Deixa eu falar. Você fez a pergunta, eu vou responder. Responda. Fala, irmão. Sua função é perguntar a mim e me defender. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu encontrei Bolsonaro, ele não pontuava 1% nas pesquisas, eram 8 pontos. Moro, ele nada. Quando ele veio pra cá, os 2 deputados aqui que tinha dele sequer receberam ele na Assembleia Legislativa do partido dele. Eu, através da minha articulação, junto com o presidente da Câmara de Vereadores, Duval, consegui colocar Bolsonaro lá dentro. Aí eu concordo. Coloquei 40 seguranças lá dentro do meu bolso. Depois dali em diante, eu passei 3 anos andando com Bolsonaro. Quem era pra ter me apoiado era Lula
Não. Então pronto, rapaz, olha, reciprocidade é o que tem política. Agora, não queiram que eu tenha apoiado o Bolsonaro, eu teria que ter feito um pacto de vida com ele para o resto da vida. Bolsonaro é um traidor. Ele é um traidor. E eu não admito ninguém colocar minha honra em xeque por causa de um traidor que abandonou. Você não sabe da história de Bebiano, rapaz? Ele matou Bebiano, não sabe que é de angústia, de traição. Ô, Juliano, em que agora eu não aceito mais essa peste, sabe, que é de vassalo de Bolsonaro. Quem quiser ser vassalo, que seja. Quem quiser levar aqui empurrão de Bolsonaro, que leve. Deu grito em Pastor Sérgio, empurrou o Cabo Gilberto. Você sabe o que eu passei, rapaz? Eu arrisquei minha vida. Eu peguei meu carro, rodei 1.200 quilômetros. Eu vi você trabalhando o tempo todo, eu sei disso, Juliano. Eu não tô questionando isso, não. Eu não tô questionando isso, não. Você não sabe nada da minha história com o Bolsonaro, rapaz. Você acha que sabe? Eu vi você trabalhar o tempo todo com ele, irmão. Seus ativos financeiros gastos do bolso foram pagos depois? Não, eu não recebi nada de Bolsonaro, nem gratidão. E ainda saí lá como traidor, sabe por quê? Porque foi uma estratégia montada por Flávio Bolsonaro. Eu escutei dentro de uma sala, por Carlos Bolsonaro e Eduardo, aquele cara conspirador que tá fora do Brasil. A diferença de mim, sabe o que é? Que eu não faço o serviço ceboso de Moro hoje. Moro foi pra lá pra combater a corrupção. Chegou lá, saiu atirando pra todo lado, dizendo que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. E Bolsonaro disse a mim, você não sabe, ele disse a mim em setembro de 2019, dentro da sala da presidência, Bolsonaro. Pegaram o Flávio, exatamente, pegaram o Flávio. Eu disse, e aí? Ele disse, tem um cara dando trabalho, chama-se Major Olímpio, vai lá resolver. Me chamou pra dar um golpe no PSL, você não sabe disso, rapaz? Não, porque eu não tava lá. Léo, mas eu estava e a minha palavra é que vale. Eu tô lhe ouvindo, Então, entendeu? Então deixa ele falar uma coisa. O meu problema é que eu não sou um merda feito o Moro, por exemplo. Sabe o que? Porque pegou, foi pra lá, disse, vou combater a corrupção. Depois levou uns gritos naquela reunião que foi vazada e agora tava lá abraçado com o Flávio. Inclusive agora disse que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, não foi agora pra uma CPI lá, CPI. Porque ele deu voto de Minerva. Isso são vassalos do bolsonarismo, rapaz. O meu negócio, pessoal, patriota sou eu. O meu motorista disse, eu não acredito que só disse amor, não. Eu dei uma lição de moral e morte que o cara andar em menino no meio da rua. Porque eu achei fraco. Você disse o que pra ele? Eu disse, amigo, afinal de contas, o que é que você quer? Você vai sair candidato? Isso é verdade. Uma conversa mole. Eu não sei, eu não vou entrar no nível desse, mas parece um pato falando. Que Kataguiri tava junto naquele dia, não? Não, tava. Então, assim, sabe o que é que me choca muito, Fábio? Eu sou um paraibano, cabra-homem mesmo, macho. Segurei minha onda, não baixei minha cabeça. Podia ter saído deputado estadual, tinha tido 37 mil votos, era um dos mais bem votados. Mas eu, meu irmão, a minha dignidade não compara. Ó, deixa eu te falar uma coisa a você. Se juntar Bolsonaro, se juntar Flávio, se juntar os 4 filhos, não dá minha canela. Tu acha que eu sou caba de pegar, dar grito em Xandão e depois dizer que ele ia ser meu vice? Se quebrar. Ali foi. Meu irmão, eu tinha levantado ali, pegado no pescoço de Xandão, porque dignidade, meu irmão. Ser preso mesmo, né? Eu já tô fudido, eu vou fuder os 3 aqui. Então, essa é a verdade. Você tem razão. Agora, eu sou um paraibano que dou orgulho a mim mesmo. Quem não quiser acreditar, se dane. Eu disse isso aqui agora, eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu só entendeu isso agora, negão? Por que o Bolsonaro me botou debaixo do braço? Agora, porque ele viu o cabo arrochado. Ele tá falando com o Buiú, hein? Ele tá falando com o Buiú. Júlia, bebe negão ali tá com 1000 de testosterona. Quer café? Quer um café? Mas eu queria saber, assim, onde foi ali que Moro deu marcha ré? O que tá por trás daquilo? Sabe o quê? Aquilo que eu, infelizmente ou felizmente, abri mão de ter o poder a todo custo. Quando ele viu que não poderia segurar sem o mandato, entendi. Ele voltou e você vê aí, tem vários vídeos na internet, ele do lado de Bolsonaro, Bolsonaro olhando pra ele com cara de nojo. Cara de nojo, porque Bolsonaro não suporta Moro. Quem não suporta Moro, Carlos Bolsonaro não suporta. E Flávio é malandro. Flávio é um político extremamente habilidoso. Quando eu digo malandro, não é malandro mesmo. Ele dança, habilidoso. Ele é perigoso. É da política. Então, assim, ele é da política do Rio de Janeiro, onde todo governador é preso, onde o presidente da Assembleia é preso, onde os deputados são presos, onde os deputados lá têm aliança com o miliciano. Esse é o estado do Flávio Bolsonaro, um senador medíocre que não tem uma ação concreta, a não ser controlar a saúde do Rio de Janeiro e o Detran. A gente acompanhando atentamente a sua fala, estou falando que as pessoas mudam, não é? Com o tempo, enfim. Melhoram? Ou o senhor melhoram ou não, mas o senhor conviveu com o Bolsonaro, conhece daqui dessa mesa, quem mais conheceu pessoalmente o ex-presidente Bolsonaro. Com tudo que ele está vivendo agora, o senhor acredita que ele possa mudar, possa melhorar, rever? Ele é apontado por algumas falas que foram polêmicas, que trouxeram
até hoje para ele esse peso, por exemplo, tem um lado bom, tem um lado bom, Jair tem um lado bom. Pandemia, tem um lado bom, ele é ser humano, tem lado bom. Ele? A cadeia vai fazer ele melhorar? Não. Deixa eu lhe falar um negócio. Existem alguns distúrbios. Existe algumas. Mas diz o que ele tem de bom. Deixa eu lhe falar. Não, ele é um camarada que não tiver ingerência, por exemplo, de pessoas que controlem a mente de Jair, a exemplo de Carlos Bolsonaro, é uma pessoa extremamente agradável. Entendi. Eu tenho excelentes memórias com Jair. Eu fui amigo pessoal de Jair e Jair foi confidente meu e vice-versa. O meu problema todinho foi quando os filhos que não acompanhavam Jair no período de 3 anos e meio viram a influência que eu tinha com o pai e eu não sabia onde eu estava entrando. A verdade é essa. A minha ingenuidade no quesito relações pessoais do presidente foi muito ingênuo. Por exemplo, quando Jair levou a facada que eu cheguei no hospital, tava Michele em pé do lado da cama, Bebiano tava lá e Flávio tava atrás como fosse um vidro desse, eu cheguei brincando com o Jair, pulando na cama, Jair cirurgiado, e aí, velhinho, pegando ele, Michele, tira esse cara daqui, tira esse doido daqui, quer dizer, brincando. E eu fui dar um beijo em Jair. Aí ele olhou pra mim e disse: eu queria dizer uma coisa a vocês, não precisa fazer mais nada, vencemos a eleição. Eu achei que até que não tava tão grave, porque ele tava tão à vontade, mas depois eu me lembro da imagem, quando eu olhei pro vídeo, tava Carlos Bolsonaro olhando pra mim, parecendo aquele ator daquela novela Viagem, o galego. Rapaz, uma energia. Então assim, eu comecei a perceber que eu consegui perceber que era mortal o Bolsonaro gostar de você. Você pode gostar dele, agora ele gostar de você não. Só que eu não sabia. Depois eu descobri, porque ele nunca foi candidato a deputado federal e ele vai pro Senado, porque ele é uma pessoa antissocial. É uma pessoa que não sabe lidar com conflitos pessoais. Ele trava. Aí eu não vou entrar em questões pormenores aqui, porque aí é uma questão de saúde mental. O pai que trava? Flávio. Qual dos 3 filhos prejudica mais o senhor, na sua visão, o Bolsonaro? Ali eles competem entre si. Eu acho que os 2 filhos mais danosos em termos de defeitos psicológicos é o Carlos Bolsonaro e o Flávio. O Flávio não, e o Eduardo, que está nos Estados Unidos. O Flávio prejudicou o pai porque é um cara que tem indícios um atrás do outro de corrupção, dito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Muita gente não presta atenção nos detalhes e eu acho muito ingênuo alguém dizer: você tem como provar? Irmão, não se prova corrupção até que a nota fiscal apareça. Mas puxa vida, Fábio, pensa comigo. Quem conhece Brasília sabe o que eu estou dizendo agora. A casa de Flávio Bolsonaro, que foi comprada por 6 milhões de reais, com dinheiro da Cacau, a mais barata que tinha, olha só, a de Flávio é a famosa Beira do Lago. A mais barata da rua, e eu conheço a rua, é 12 milhões lá em cima. A dela lá embaixo é casa para 15, 16 milhões. Foi 6 e ele foi registrar a 100 e poucos quilômetros de Brasília. Por quê? O dinheiro veio de onde? Do financiamento BRB. Outra coisa, fez um financiamento de 25 anos, quitaram em 2 anos. Outra coisa, alguém aqui chegou a ver alguma notícia que Flávio Bolsonaro estava no meio de um embrolho de uma ilha em Angra, que era do jogador Richarlison? Rapaz, o cara é corrupto, bicho. De tudo que você viveu de perto dos Bolsonaros, você evidenciou alguma coisa que realmente tem uma ligação, que possa cheirar uma ligação direta dessa família com a milícia do Rio de Janeiro? São milicianos, né? Deixa eu te falar. No Rio de Janeiro, isso é dito por Bolsonaro, não é por mim, tá? E também pelo Flávio Bolsonaro, que homenageou Adriano da Nóbrega, que era o 01 do grupo de extermínio no Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega não é um personagem qualquer. Quem homenageou? Flávio Bolsonaro. Deu uma comenda, ele foi homenageado na Assembleia Legislativa, inclusive foi entregar ele na prisão, viu? Ele estava preso. Só para contextualizar, ele era deputado estadual do Rio. E homenageou Adriano da Nóbrega, que era um pistoleiro perigoso no nível que a metade da polícia do Rio de Janeiro tinha medo dele. E foi entregar na cadeia. Exatamente. Quando ele foi descoberto no Rio de Janeiro, não teve nem conversa, não teve entrega não, mas passaram ele, porque ele não tinha, era perigosíssimo e disse que era de um nível de coragem fora do comum. Roubaram uma pistola de Jair uma vez, Jair estava em cima de uma moto, um cara chegou e levou a pistola de Jair. Essa conversa vazou, foi por miliciano. Apareceu a pistola e o cara que pegou a pistola morreu. O nível de intimidade era muito alta. Outra coisa, o Queiroz era um policial, um ex-policial afastado com uma série de homicídios. Outro cara que eu gosto muito, não vou citar o nome dele aqui, que era extremamente próximo de Jair, é um ex-BOP também, um cara com muitos homicídios. Então, a estrutura em torno do Bolsonaro era de milícia. Agora, eu não vi a coordenada, eu só tô dizendo que era o meio da galera. Eu vi. Você tá convivência aí. Outra coisa, na cabeça de Jair, aí eu estou afirmando
palavras de Jair Bolsonaro. Bolsonaro era um defensor da milícia, que ele disse que era uma forma de se contrapor ao crime organizado, ao tráfico do Rio de Janeiro. E a milícia não é simplesmente justiceiros. Faz parte de uma máfia, inclusive com ramificações em negócios de gás de cozinha, de táxi, etc. Exatamente. Então, assim, altamente. Eu já escutei relatos, né? Nunca vi, mas já escutei relatos que a milícia, se chega no hotel, bota o olho num cara lá, bota o cabo no carro, ninguém nem disse, nem viu. São altamente organizados. Então, essa estrutura de milícia sempre foi próxima do Bolsonaro. Você acha que o miliciano votaria, por exemplo, em qualquer pessoa que não fosse um bolsonarista hoje? Faltou coragem, faltou estrutura. O que foi que deu errado que Bolsonaro não conseguiu aplicar o golpe, na sua opinião? Deixa eu te falar, na realidade, aquele golpe foi meio atrapalhado. Deixa ele parecer mais loucademia de política. Por quê? Porque não tinha estrutura de ter golpe, mas a intenção era ter o golpe. Aí eles botaram na cabeça de fazer um negócio que ficou provado. Veja só, uma coisa é aquele que eu falo, top-stop. A pessoa, quando escuta, trava e faz, não houve golpe porque não teve arma. Meu irmão, não precisava arma, bastava os 3 comandantes das forças dizer, tamo junto. Acabou. Não tinha arma, não tinha um tiro. Entendeu? Só que foi, olha só, foi uma declaração. Jair Bolsonaro foi preso porque os 3 comandantes da força testemunharam contra ele. Um disse, os 2 da força do Exército Brasileiro, e o outro disse, não, ele disse isso, inclusive o da Aeronáutica disse, se eu fizer isso eu mando ele prender. Só o da Marinha que pegou, segurava a onda. Então, gente, veja só, não sou eu que acho. Foi dito isso. Outra coisa, acharam uma minuta, sim, na casa do presidente, impressa dentro do Palácio do Planalto. Veja só, o Cid, que, digamos assim, era o Juliano de antigamente, foi quem passou todas as informações celulares, tudo foi pego. Qual é o que não bate comigo com o bolsonarismo, por exemplo? Porra, bicho, não tinha como Jair mais escapar daquilo ali. Jair podia ter virado, se Jair quisesse ter virado o jogo, ele tinha virado. Meu irmão, eu tinha dado um soco ali na mesa com o Alexandre de Moraes. Isso. Sabe? Eu tinha dito, meu amigo, você viu, deixa eu fazer uma pergunta, você sabe que Maduro foi preso, não foi? Isso. Ele foi preso. Levaram lá, você soube o que foi que ele disse assim que ele foi colocado na frente do juiz? Ele disse, quem é você? Eu sou o presidente da Venezuela, você não tem jurisdição sobre mim. Eita, caba macho. Entendeu? Você se lembra de Saddam Hussein quando foi ser julgado? Ele disse, quem são vocês? Vocês são menos que cachorros aqui, rapaz. Eu sou o presidente de Saddam Hussein do Iraque. Tem noção? Eu disse aqui que Bolsonaro, ele não tem dignidade, rapaz. Você acha que naquele momento com Moraes ele podia ter virado o jogo ele da opinião pública? Exato. Nada que ele dissesse ali, meu irmão, deixa eu dizer um negócio pra você. Virado o jogo da opinião pública. Rapaz, eu vou dizer, Bolsonaro, quando me tinha do lado, eu dizia cada coisa a Bolsonaro. Se eu tivesse dito, Bolsonaro, não tem jeito não, tu já rodou. Meu irmão, depressão. Bota furando. Aí, meu irmão, é constrangedor. Eu queria pedir pra você ser meu candidato a vice. Rapaz, é de um ridículo. Foi a cena mais ridícula que você viu, Bolsonaro? Eu já vi tantas que eu acho que aquela dali superou todas. Sabe por quê? Porque Bolsonaro, ele tinha a chance de reescrever o seu final. É isso. Só perguntar a você, Julio, qual foi o ápice que lhe afastou definitivamente de Bolsonaro? O ápice mesmo. O ápice começou na transição, quando eu comecei a ser atacado por Carlos Bolsonaro, mas até aí eu fui levando. Cheguei pra Jair na sala da presidência, dentro da transição, disse, Jair, tá, eu ia ser o líder do governo, e o Nick chegou pra mim e disse que eu não ia ser mais porque os filhos disseram que eu tava com poder demais. O Carlos Bolsonaro e o Eduardo. E eu disse, não, tudo bem. Fui na sala do presidente e já aí, aquele convite que você me fez na casa de Paulo Maurinho, que tava eu, o vice-presidente, tava todo mundo lá. Eu disse, deixa aquilo pra lá, eu vou mergulhar, sair fora, eu não vou te atrapalhar, se você precisar, você já sabe, pode contar comigo. Ele disse, Júlia, eu não consigo controlar isso e tal. Beleza, até aí tudo bem. Não pararam. Então eu vi o quanto o Jair, ele é desleal. Ele foi covarde. Jair podia ter dito, deixa Julian quieto, ele vai ficar no canto dele. Mas não, me perseguiram, eu não tive vida no governo de Jair. Eu só queria ser deputado e honrar Paraíba como eu fiz. Eu fui 2 vezes o mais bem avaliado pelo Congresso em Foco. E no final de 4 anos eu fiquei entre os 3 mais bem avaliados.